Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso tema, que é doutrinas básicas. Quando nós falamos em doutrinas básicas, nós estamos nos referindo a doutrinas da Bíblia, doutrinas bíblicas, e aquelas que são as doutrinas mais comuns, ou comuns no sentido de mais conhecidas, né? Como é o caso, por exemplo, a doutrina de salvação, aquilo que fala sobre a igreja, que fala sobre a salvação em Jesus Cristo. São assuntos assim que normalmente todo mundo conhece um pouquinho e o nosso objetivo aqui é exatamente trazer para você, para o senhor, para a senhora, um esclarecimento mais assim rapidamente, com objetividade a respeito de coisas que normalmente se ouve a respeito de doutrinas básicas da Bíblia. E o nosso tema hoje, que nós vamos falar hoje a respeito, o nosso assunto de hoje, ele está baseado na seguinte pergunta, preste atenção. Devemos crer nos escritos da Bíblia ou na tradição religiosa? Muito bem, vamos tentar então falar sobre esse tema e dizer o seguinte, olha, é muito comum as pessoas perguntarem sobre esse assunto e às vezes até receberem respostas que tornam as pessoas ainda mais duvidosas quanto à questão de crer naquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Outros até chegam a usar argumentos contra a Bíblia quando diz assim, papel aceita tudo. Há aqueles até que dizem que a tradição religiosa ela veio primeiro do que a Bíblia. Bom, é exatamente para esclarecer as dúvidas causadas por essas indagações que nós estamos aqui para te dar alguns esclarecimentos sobre este assunto. E olha, não vamos aqui te enganar, usando argumentos, interpretações pessoais, para te esclarecer sobre um assunto tão importante como esse. Ao contrário, nós vamos usar aqui a prova contundente da Palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Primeiramente, a tradição religiosa, ela passou a existir muito depois dos dias da igreja, isso já é aquela igreja do tempo dos apóstolos. Enquanto os primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos cerca de 1.600 anos antes de Cristo. Então, a Bíblia veio primeiro do que a tradição religiosa. Em segundo lugar, a Bíblia foi escrita, segundo escrito na própria Bíblia, por inspiração de Deus. Então, não é um livro qualquer. Enquanto a tradição religiosa, ela foi sempre sustentada por histórias que foram passadas de pais para filhos, e isso ocorreu num período da história da igreja em que a Bíblia, que é a palavra de Deus, estava escondida aos olhos dos fiéis. Agora, sobre a inspiração da Bíblia, o apóstolo Pedro, por exemplo, ele escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21, olha o que ele escreveu. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 21, ele escreveu exatamente assim. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então é uma prova da inspiração da Bíblia, uma delas, a prova da inspiração da Bíblia, é o fato de que a Bíblia é um livro que foi escrito por cerca de 40 escritores. Esses escritores viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes e até status sociais diferentes. Enquanto uns eram pobres, outros eram ricos, um era rei, o outro era escravo. Então, vários escritores, e todos eles escreveram seus livros, por incrível que pareça, numa mesma sequência e numa mesma coerência. Então, sobre o assunto básico que eles escreveram, na mesma sequência e na mesma coerência, o assunto foi a salvação do homem. Então você vai ver a salvação do homem em tudo que foi escrito, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Foram vários escritores, mas tem uma coisa, o autor da Bíblia é um só, e esse autor é Deus. Vamos agora a um terceiro aspecto. No Novo Testamento da Bíblia, você sabe que a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, na carta que foi escrita aos Hebreus, é um livro do Novo Testamento, do capítulo 4, versículo 12, olha o que o escritor ali da carta, ele escreve, o apóstolo que escreveu a carta, olha o que ele diz. Capítulo 4 de Hebreu, da carta aos Hebreus, versículo 12, diz exatamente assim:
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então isso é maravilhoso, é uma prova de que a Bíblia, ela tem supremacia sobre a tradição religiosa. A palavra de Deus, agora em quarto lugar, tem um outro aspecto. É que a palavra de Deus ela é viva. Por que ela é viva? Porque o autor dela está vivo. E mais, ele está vivo e ele fala através da sua palavra. Se você quer ter uma experiência de que Deus quer falar com você, se você quer ter essa experiência, então vamos fazer uma coisa. Se tiver perto de você uma Bíblia, pega essa Bíblia agora. Feche os seus olhos, faça uma oração a Deus e faça o seguinte pedido a Deus. Ó Deus, fala comigo agora. Eu estou com tal necessidade de ouvir a tua voz. Você vai falar isso para Deus e logo em seguida você vai pegar essa Bíblia e vai abrir essa Bíblia. E você vai ler o versículo que você apontar o seu olho para ele, vai ler esse versículo. Olha, eu estou certo de que você vai ter uma grande experiência de Deus falar ao seu coração. Você não vai ouvir a voz de uma tradição religiosa, mas vai ouvir a voz do Deus vivo falando ao seu coração. Então, muito bem, voltando à nossa pergunta, a Bíblia ela é superior à tradição religiosa, porque ela é a palavra de Deus e a tradição religiosa é palavra de homens. Tá claro agora? Deu para entender? Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor Jesus.